Olá, queridos, boa tarde. Estamos agora finalmente entrando ao vivo aqui com os irmãos para estudarmos a palavra de Deus. Eu só vou verificar aqui se está saindo certo o som, se está tudo ok, se estamos conectados. Tá bom? Se tiver tudo certo aí para você, eu pedi para você compartilhar o link aí da nossa live. Pronto, estamos aqui agora ao vivo. Eu queria primeiro pedir perdão pelo atraso. Acontece que eu cheguei aqui, tinha um passarinho preso dentro da sala e eu tive que tentar. Eu peguei ele, coloquei ele ali, abri a janela e coloquei ele pela janela. Me deu um trabalhinho, por isso que eu estou entrando aí 15 minutos com atraso. Então eu gostaria de pedir para você ir compartilhando aí o vídeo. Tá certo? Nós hoje temos um tema aí bem relevante, bem importante para nós estudarmos. Então, nos ajude, tá certo? Você que é irmão da igreja aí, chama os irmãos. Gente, vamos falar um pouquinho sobre batalha espiritual, né? Uma maneira de você ser derrotado espiritualmente é você não tomar conhecimento, assim, não se inteirar, não conhecer esse assunto, porque aí você não vai ter as ferramentas necessárias para brigar contra o diabo, tá certo? Então, eu quero aí convidar você a, a compartilhar esse vídeo, tá certo? Nós vamos aqui iniciar, eu só encaminho aqui para os irmãos. Tá certo, queridos? Então, vamos orar e vamos começar o nosso estudo dessa tarde. Nós temos alguns assuntos aqui para tratar bem importantes, todos, claro, com base na palavra de Deus. Então, vamos estar juntos aí durante esse tempo para nós falarmos sobre a palavra do Senhor. Amém? Mas antes eu gostaria de dar alguns avisos, tá certo, queridos? Primeiro aviso é aquele aviso sobre as redes sociais. A Igreja Batista do Natal, ela está presente aí nas redes sociais. Se você quiser, você pode se inscrever nos nossos canais. Nós temos aí vários estudos bíblicos e com certeza vão edificar a sua vida, tá certo? Então você pode se inscrever aí nos nossos canais. Outro aviso também é sobre os nossos cultos presenciais. Nós reiniciamos os nossos cultos presenciais e, pela graça de Deus, estamos juntos já. Essa vai ser a terceira semana com o nosso templo aqui aberto para receber os irmãos, sempre dentro daquelas exclusões, né, por causa do decreto do governo estadual, né? Pessoas acima de 60 anos, crianças, pessoas com algum tipo de comorbidade. Então, mas nós continuamos transmitindo os nossos cultos ao vivo. Então, amanhã, às 16 horas, tanto aqui no nosso templo, na Rua Mossoró, número 403, bairro de Petrópolis, quanto pelas nossas redes sociais, nós vamos estar aí transmitindo os nossos cultos, né? Então, se você não faz parte do grupo de risco, venha para a igreja. A Bíblia fala, não deixeis de nos congregar, como é de costume de alguns. Então, se você não faz parte do grupo de risco, venha, vai ser bom, é seguro, tá certo? A gente, assim, tem primado muito pela questão da segurança. Então, eu acredito que vai ser muito bom para você, tá bom? Inclusive, amanhã nós vamos estudar aí no nosso tema. Deixa eu recolocar aqui o tema, né? Histórias e lições, as parábolas do mestre. O que nós vamos estudar? Nós estamos estudando as parábolas e nossa parábola será a parábola do semeador.
Então, eu convido você amanhã, tanto presencialmente quanto virtualmente, a gente estudar então aí a parábola do semeador, tá bom? Quero contar com a sua participação, seja presencialmente ou seja através da internet, porque tá certo, querido? Vamos começar a orar, vamos começar orando. Nós temos aqui esse tema importante, além da cruz, reflexões sobre a vida cristã e a nossa caminhada até o céu. E o nosso tema específico hoje é sobre batalha espiritual. Então, como toda batalha espiritual, ela deve começar com oração, o que nós queremos fazer justamente é orar pedindo que Deus ele nos esclareça, fale conosco, porque com certeza a batalha espiritual é o que faz parte da nossa vida diária. Todo dia a gente enfrenta as batalhas espirituais. Vamos orar, queridos? Oremos. Pai, eu quero te agradecer por estar aqui nessa tarde com os irmãos. Ó Deus, que tu, ó Deus, esteja derramando graça e misericórdia sobre nós, sobre a tua igreja, sobre aqueles que nos assistem ou assistirão a esse estudo. Que seja um alerta, ó Deus, para nós como igreja, que o diabo ele existe e está ativo nesse mundo. E o interesse dele não é nobre para conosco e nem para com o mundo. Então, que seja um alerta, Senhor, e um ensinamento para o nosso desenvolvimento espiritual. É o que nós pedimos e rogamos em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Começar falando um pouco sobre batalha espiritual, esse termo, né, que está aí foi muito mal utilizado, muito mal abordado por vários movimentos, principalmente aqueles movimentos que advêm do neopentecostalismo, né? Igreja Universal, você tem algumas igrejas também ligadas ao movimento G12, M12, que acrescentaram a esse conhecimento importante e relevante da Escritura alguns elementos místicos, alguns elementos de algum sincretismo das religiões afro, do candomblé, alguns outros elementos que de nada tem de bíblico. Então, toda essa abordagem que eles fizeram e a maneira como eles tratavam do assunto e tratam do assunto, principalmente essa questão do chamado movimento de batalha espiritual, que é uma teologia, é uma parte de uma teologia característica de alguns movimentos, principalmente neopentecostais, trouxeram um grande prejuízo à igreja. Por quê? Porque desviaram a igreja do ensinamento correto da palavra e fundamentaram muito da sua teologia nas experiências, ou seja, eles vivenciavam determinadas questões nas suas práticas religiosas, nas suas práticas eclesiásticas, e eles assimilaram essas práticas, essas ocorrências que muitas vezes não tinham explicação, ou que podiam ser simplesmente percepções da mente humana, nada de espírito, era alguma vivência da nossa mente, algo, né, às vezes até algum tipo de enfermidade da mente, e as pessoas acabaram construindo toda uma teologia sobre batalha espiritual com base não na Escritura, mas sim com base naquilo que estava acontecendo. Então eles não julgavam a experiência por intermédio da Escritura. Quer dizer, acontecia um fato, acontecia uma coisa, acontecia algum evento que naquele momento era inexplicável, então se atribuía aquilo a alguma obra diabólica. E por mais que fosse de fato uma obra diabólica, alguns determinados grupos, eles simplesmente interpretavam a Bíblia agora com base naquela experiência. Então, eles colocaram a experiência que eles tinham como fundamento para a criação de uma doutrina, que é a doutrina de batalha espiritual. E não fizeram um movimento contrário, que é julgar a experiência por intermédio da Escritura. Então, isso fez surgir aí um bocado de doutrinas, algumas são simplesmente erros teológicos, mas compreensões acerca de determinados textos bíblicos, e outros são por heresia mesmo, é mentira, é balela, inclusive algumas eu particularmente acredito que são uma doutrina feita com base no conhecimento de demônios, mesmo para afastar a igreja da sua busca pela palavra. Então, sempre que alguma coisa impede ou deturpa o nosso conhecimento da palavra, nós podemos atribuir também a uma atividade diabólica, tá certo? Então, o que nós vamos tentar assim esboçar agora nesse tempo de estudo,
é algo que venha da palavra de Deus. A Bíblia, ela, ao contrário do que nós acreditamos, ela não é um livro que fala de maneira muito profunda acerca de determinadas características dos demônios, né? do diabo e seu séquito diabólico. Assim, muitas coisas que se fala acerca do diabo são coisas que vêm simplesmente da nossa cultura, são coisas que vêm do sincretismo religioso que nós vemos, né? A Umbanda, por exemplo, vai defender determinadas características aos demônios, e a igreja evangélica, algumas igrejas evangélicas, elas vão assumir aquilo como uma verdade, ou seja, parte do conhecimento que nós temos, ou que algumas pessoas defendem sobre a batalha espiritual, não vem de uma reflexão da Escritura, mas vem simplesmente pela palavra, né? Digamos assim, para aquelas pessoas que entendem dos diabos porque vivem com o diabo. Então, já que essa pessoa tem um contato com o diabo que eu não tenho, eu vou então ouvir e assumir aquilo como uma verdade, porque a pessoa de alguma maneira teve algum contato com o diabo. Isso é uma perspectiva completamente equivocada para aquelas pessoas que querem fundamentar a sua vida e a sua fé na palavra de Deus. Nós precisamos julgar o conhecimento que temos na nossa perspectiva sobre batalha espiritual, sempre fundamentados na Escritura, na palavra, e nós vamos fazer um pouco isso essa tarde. Nós não temos como abordar tudo, é um tema muito longo, nós deveremos falar sobre várias questões aqui relacionadas a Lúcifer, a Satanás e seus anjos. Nós não vamos ter como fazer isso. O que nós vamos querer aqui é direcionar o nosso pensamento, o nosso conhecimento e a nossa atitude com relação à batalha espiritual, com relação àquilo que a Bíblia fala. Para nós iniciarmos em se tratando de introdução, eu queria falar sobre 3 grupos que vão falar acerca de batalha espiritual. O primeiro grupo, ele vai dizer o seguinte, olha, o primeiro grupo, eles vão negar que exista o diabo. Então, existem algumas pessoas que vão dizer que o diabo não existe. Eu tinha um professor meu, pastor inclusive, e ele defendia que o diabo não existia, que isso era uma criação dos homens para dar uma explicação à maldade, às coisas ruins que aconteciam, né? Então, algumas pessoas vão dizer o seguinte, olha, o diabo não existe, é uma representação do mal ou da maldade humana. Então, o que é o diabo? O diabo é o homem sendo mal. Então, eles não acreditam, evangélicos, eles não acreditam no diabo como, de fato, um ser criado, como uma criatura específica, né, que possui uma tangibilidade, né? Quer dizer, por mais que os demônios eles não tenham um corpo físico, mas eles têm um corpo tangível, eles têm uma forma tangível, né? Eles não são diluídos no espaço, né? Eles têm uma forma. Então, o primeiro grupo ele simplesmente vai dizer que o diabo é um mito ou uma metáfora. Eles vão dizer que não existe esse negócio de diabo. O diabo é pobreza, o diabo é pecado, o diabo é maldade, o diabo é exploração, né? Eles sempre vão dar essa conotação, negando a existência do diabo como um ser real. Essa é a primeira postura que algumas pessoas têm. A segunda postura é subestimar a figura do diabo. Eles vão dizer o seguinte, olha, o diabo existe, mas pouco age em nosso tempo e pouco devemos nos preocupar com ele. De fato, existe o diabo, mas minimiza porque o diabo não tem agido no nosso tempo. Eles vão minimizar essa atividade satânica, eles vão colocar a responsabilidade toda sobre o ser humano, vão dizer que o homem é responsável pelas suas ações, é responsável pelas suas escolhas, e o diabo pouco aparece na história, quiçá apenas naquelas histórias que nós encontramos no Novo Testamento. Isso é o que? É uma maneira de minimizar, né, de subestimar a figura do diabo. Nós pecamos simplesmente, unicamente por nossa escolha, e o mal do mundo é resultado do livre-arbítrio humano. Então, por que o mundo é mau? Não, porque os homens fazem as suas escolhas. E o diabo? Não, o diabo não tem nada a ver com isso. Essa é a segunda maneira, a segunda posição. E a terceira posição que existe das igrejas sobre o diabo é superestimar, né? Quer dizer, o diabo é responsável direto por todo o mal que é no mundo, inclusive aquele mal cometido
pelos seres humanos. Eles atribuem ao diabo um poder e uma autoridade acima daquela descrita nas Escrituras. Então, tudo absolutamente de mal nesse mundo, ele vem como uma ação direta do diabo. Doença, então, se a pessoa está com câncer, a culpa é do diabo. Se a pessoa pegou Covid, a culpa é do diabo. Se a pessoa ela está pobre, é culpa do diabo. Se ela pecou, é culpa do diabo. Algum desastre natural, é culpa do diabo. Quer dizer, essas pessoas que superestimam a figura do diabo, elas veem, então, o diabo em absolutamente tudo o que acontece. Então, se a pessoa tem uma dor de cabeça, repreende o diabo. Se a pessoa ela foi assaltada na rua, é culpa do diabo. Se a pessoa bateu o carro, é culpa do diabo. Se faltou gasolina no carro, a culpa é do diabo. Então, se dá uma ênfase muito grande a essa criatura, e ele acaba se tornando meio que um bode expiatório. A gente tirando essa figura aí do Antigo Testamento, do bode expiatório, que era eram dois bodes, né? O bode emissário e o bode expiatório. O bode expiatório era aquele bode que levava os pecados do povo, era lançado no deserto, então sobre esse bode eram depositados o pecado, né? O pecado das pessoas, e esse fazia então expiação pelos pecados, né? Então olha só, o diabo ele acaba sendo um bode expiatório para todos os nossos erros, e ele acaba tendo um poder que na verdade ele não tem, um poder que rivaliza contra Deus, que coloca a autoridade, a soberania de Deus em xeque. Então, são essas três posturas. Qual é a postura que nós devemos tomar? Nenhuma dessas três. O que nós devemos tomar é uma postura bíblica. Nós precisamos entender, compreender quem são os nossos inimigos, quem é o diabo, quem são os seus anjos, do que eles são capazes, como eles agem no nosso mundo, e fazer isso de uma maneira perfeitamente equilibrada. Nós não podemos negar, não podemos subestimar e nem podemos superestimar a figura do nosso inimigo, né? Eu preciso, antes de nós andarmos mais um pouco adiante, falar sobre algumas informações importantes sobre os demônios. Primeiro, os demônios, eles são anjos criados por Deus, assim como todos os anjos criados em algum momento entre Gênesis capítulo 1 até o Gênesis capítulo 3, que nós já encontramos Lúcifer como ser caído, e eles caíram em seu estado de graça por causa da desobediência. Então, os demônios, eles saíram do estado de perfeição, de graça que tinham por causa da desobediência, né? Eles são incorpóreos, eles não possuem um corpo físico, né, como eu já falei aqui, mas eles são tangíveis. O que é isso, né? Eles não estão diluídos no espaço, eles possuem uma forma. O seu corpo, mesmo que seja imaterial, né, que não seja um corpo material, pelo menos não de alguma matéria que nós conheçamos, o seu corpo, por mais que não tenha um aspecto, não seja feito de carne, por mais que ele não seja feito da mesma matéria que nós somos, né, ainda assim é um corpo tangível, é um corpo limitado pelo espaço, tá certo? Então eles não podem, digamos assim, crescer a ponto de tomar o mundo todo, né? Porque é um corpo tangível, é um corpo sempre limitado pelo espaço. Eles possuem grande força, são fortes, e também possuem grande inteligência, né? São algumas características que a derrubada dos anjos lá do céu não prejudicou na característica dos anjos. Então, eles são seres incorpóreos, mas tangíveis, com grande força e também com grande inteligência. Agora, eles não são onipresentes, oniscientes e nem onipotentes. Eles não conhecem tudo, eles não podem tudo e nem estão em todos os lugares, né? Claro que a gente não sabe a quantidade de anjo que caiu, então talvez aqui nesse lugar onde eu esteja, existe essa possibilidade que exista algum ou alguns deles, talvez aí na sua casa, nos cultos das igrejas, né? Mas eles não estão em absolutamente todos os lugares, eles não podem estar em 2 lugares ao mesmo tempo. Mesmo o demônio, ele não pode estar em mais de um lugar, ele só pode estar em um lugar.
Outra característica é que eles são completamente maus e depravados, né? Inclusive, a gente vive uma época de se falar muito sobre o mal como uma coisa relativa e às vezes como uma coisa romântica, né? Uma das séries de maior sucesso na Netflix é aquela série Lucifer, que fala de uma maneira muito simpática acerca do Satanás, né? Então, assim, é um tema muito recorrente, uma maneira, assim, de você meio que relativizar essa maldade do diabo. No Facebook, eu já encontrei algumas propagandas de igrejas diabólicas, né? De igrejas chamadas igrejas luciferianas, aquelas igrejas que adoram a Satanás. Mas eles são tão maus, tão depravados, os demônios, que eles sequer amam aqueles que amam a ele, né? A pessoa que se prostra perante Satanás, aquele que conscientemente vai para uma igreja de Satanás e se dobra, né? Adora e canta, talvez tenha a perspectiva de que ele seja objeto de amor do diabo. Não é, o diabo não ama absolutamente ninguém, ele não ama nada, ele é ódio. Então é uma criatura mau e completamente depravada. Satanás, juntamente com seus anjos, se opõe à obra de Deus e à igreja. Ele não consegue fazer frente ao poder de Deus e ele não consegue impedir que a obra de Deus caminhe, no sentido de que ela vai ser levada à consumação. Mas ele pode sim causar empecilhos a essa obra e ele também pode fazer frente e tentar de alguma maneira destruir a igreja. Inclusive, lá no Evangelho de Mateus, quando fala que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, aquela expressão não prevalecerão contra a igreja é a igreja do Senhor, o corpo de Cristo, é a família de Cristo, não é a igreja local. As igrejas locais elas podem fechar, elas podem ser um alvo tão intenso do diabo a ponto de fato fecharem. Como nós temos vários casos no Novo Testamento, as igrejas, por exemplo, de Apocalipse, todas fecharam. Nós temos exemplo de muitas igrejas na Europa que hoje estão fechadas. Quer dizer, igreja local, ela pode sim fechar as portas, ela pode acabar. A igreja como a expressão universal de todos os salvos, não. As portas do inferno não vão prevalecer contra ela, tá certo? Então, eles se opõem à obra de Deus, à igreja, eles são limitados pelo controle de Deus. Satanás e seus anjos não fazem o que querem, eles vão até onde Deus permite. Deus ele é soberano até no inferno, tá certo? Quer dizer, se Deus é soberano sobre o próprio Satanás, que é pura desobediência, quanto mais sobre a nossa própria vida, tá certo? Então, eles são limitados pelo controle de Deus. Nós lemos isso em Jó, no Evangelho de Jó, aquela epopeia sobre Jó, que estava sendo provado pelo diabo, e Deus ele sempre coloca limites na figura de Satanás. E Judas capítulo 1, versículo 6, também fala acerca dessa limitação, né? Então, o diabo ele não pode fazer tudo, ele não tem autoridade, não tem poder para fazer aquilo que ele quer, tá bom? Ele trabalha dentro de uma liberdade concedida por Deus, tá certo? E uma outra informação, uma última informação sobre o diabo, é que ele está vencido e com fim determinado. A ação diabólica nesse mundo, ela simplesmente está com os dias contados, né? Jesus, ele no seu retorno, ele irá destruir todas essas obras diabólicas e essas obras malignas, e Satanás e seus anjos serão banidos para sempre da presença de Deus e da presença dos salvos. Então, o que nós vamos falar aqui é sobre um assunto passageiro, porque vai chegar um dia em que Satanás não será para nós nenhum incômodo, tá certo? Então, algumas informações importantes em termos de abertura. Como o diabo age contra nós? Eu listei aqui 6 maneiras, né? Talvez tenham algumas outras, tá certo? A maneira mais comum e que nós sempre lembramos sobre o diabo e seus anjos é a ação do diabo na tentação. O diabo, qual é a estratégia do diabo para lutar contra nós, para nos vencer, para nos derrubar? É através da tentação. Nós queremos alguma coisa, desejamos alguma coisa, e o diabo então nos tenta para conseguir aquilo. Então a tentação é uma das estratégias do diabo contra a minha vida, contra a sua vida. O que é importante, inclusive a epístola de Tiago fala sobre isso, cada um é tentado segundo a sua própria cobiça. Então Satanás, os diabos, os demônios,
eles só nos tentarão com base naquilo que o nosso próprio coração deseja. Se você está sendo tentado em uma área, é porque você deseja aquilo. É porque isso faz parte daquilo que no grego chama epitomia, né? O desejo exacerbado, o desejo descontrolado, o desejo pecaminoso. Então, uma ação do diabo contra nós é com base na tentação. Ele é o tentador. Um dos termos para se referir ao diabo é o tentador. Então, ele procura oferecer aquilo que irá nos conduzir à queda. Ele não procura nos oferecer alguma coisa para nossa felicidade ou satisfação. Ele procura nos oferecer alguma coisa para nos fazer cair, como foi com Adão e Eva. Adão e Eva desobedeceram a Deus porque Deus deu uma ordem, uma proibição de que eles tomassem do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. E o que Lúcifer fez naquele momento? O que Satanás fez? Ele agiu tentando Eva a tomar aquilo que lhe era proibido, né? E, inclusive, uma das primeiras coisas que Satanás faz é despertar em Eva o desejo para comer aquele fruto. E o texto diz, vendo Eva que o fruto era bom ao paladar, né? Quer dizer, primeiro ele despertou o desejo. Então, a primeira maneira como nós percebemos aí a ação do diabo é nos tentando. Segunda, ele vai tentar nos impedir de fazer o que é certo. Então, olha só, ele nos tenta a desobedecer ou tomar aquilo que nos é proibido. Segundo, ele tenta nos impedir de fazer aquilo que é certo. Ele nos tenta, ele nos compele, ele nos induz, né? Existe a possibilidade de você tomar uma decisão certa ou fazer alguma coisa certa. O que ele vai tentar? Vai tentar demover você desse desejo de agir de maneira correta. Então, se você precisa fazer alguma coisa que é certa, alguma coisa que é justa, a proposta de Satanás é que você não faça isso, que você minta, que você negue, que você fuja, mas tudo menos fazer aquilo que é certo. Terceiro, impedir-nos de nos fazer o que é bom. Uma coisa é você fazer aquilo que é certo, que é eticamente correto, profissionalmente correto. E outra é impedir você de fazer algum ato de bondade, você ser mal com alguém, você ser impiedoso, você não abençoar a vida dos outros. Sabe aquela oportunidade que você tem de servir e abençoar alguém? Você está na sua casa, aparece aquela oportunidade de abençoar a vida de alguém e começa a dar aquela preguiça. E quando você começa a andar lá pelo Netflix, né? E começa a ver aquelas séries, você acaba andando naquela preguiça que isso é o diabo, né? Porque o diabo ele vai lhe impedir de fazer o que é certo, de fazer o que é bom, tá certo? Então, terceiro. Quarto, trazer embaraços ao desenvolvimento da nossa vida espiritual. Uma outra maneira também, uma outra ação do diabo contra nós é fazer algo para nos impedir de crescer espiritualmente. Se você não consegue, se você não se apercebe hoje como uma pessoa que está crescendo na fé, que está desenvolvendo a sua fé, se você diz, não, pastor, eu olho para mim, eu me analiso espiritualmente hoje e não me percebo como uma pessoa que está crescendo na fé. Eu não consigo orar como eu orava, eu não consigo ler a Bíblia como eu lia, eu não tenho prazer de ir ao culto, eu não tenho prazer nas coisas de Deus, eu me sinto fraco. Pode acreditar que o diabo está por trás disso. Quando você vai se trancar no seu quarto para orar, a primeira coisa que acontece é alguém bater na porta, não é? Ou então você vai separar o teu tempo de ler a Bíblia, né? Aquele tempo de fazer o seu devocional, e você, por infelicidade do destino, deixa quem do lado? O celular. Então você começa o quê? A se distrair, tá certo? Então, ele vai fazer tudo para embaraçar o seu desenvolvimento espiritual. É isso que ele quer. E eu, particularmente, acredito que é nessa área que ele tem tido mais vitória sobre a igreja. Talvez em época de pandemia, em que nós podíamos ficar mais em casa, ter mais tempo de oração, mais tempo de leitura bíblica, e nós não fizemos isso, nós colocamos
nossas séries em dia, nós maratonamos série, nós compramos e lemos muitos livros, jogamos muitos jogos, conversamos com muitas pessoas, enfim, fizemos muitas coisas, mas nós não tivemos o devido cuidado com a nossa vida espiritual. Não tenha a menor dúvida, você foi cúmplice do diabo no seu enfraquecimento espiritual. Uma coisa é você ser vítima. Você é vítima quando você não foi alertado, quando você não sabia, quando você não contribuiu para aquilo, mas se você sabendo, você é condescendente com essa atividade diabólica, você não é mais vítima, você é cúmplice. Então, talvez você tenha sido, nesse aspecto, cúmplice do diabo, porque não conseguiu desenvolver a sua vida espiritual. A sua fraqueza espiritual hoje, ela se deve a duas coisas. Primeiro, a ação de Satanás contra você, e segundo, a sua própria ação em permitir que o diabo ele lhe tirasse o vigor espiritual. Então, quarto, a ação do diabo contra nós, trazer embaraços ao desenvolvimento da nossa vida espiritual. Cuidado, nesse momento, talvez você que esteja vendo esse vídeo esteja sendo alvo desse tipo de ação diabólica. O diabo ele vai fazer de tudo para que você não ore, para que você não leia a Bíblia, para que você não ame a Deus, para que você não vá à igreja, ou então nem a live da sua igreja você assista. Ele vai fazer isso, porque ele sabe que você fraco é mais fácil de ser destruído. Você vê aqueles documentários da National Geographic, Animal Planet, e você percebe aqueles animais que andam em manada, e quando os leões eles ficam lá ao redor, ou o tigre, ou qualquer outro animal que seja predador daqueles animais daquela manada, eles começam a olhar para os pequenos, eles começam a olhar para os idosos e para os fracos e doentes, porque são mais fáceis de serem abocanhados. Então, primeiro, ele enfraquece você, ele tira o seu vigor, e para em seguida ele lhe devorar. Acho que aqui existe uma pergunta pertinente a ser feita. Você vai fazer o que em relação a isso? Vai continuar assim? Vai permanecer desse jeito? Você acha que o diabo está para brincadeira? Você acha que o diabo está brincando? Você acha que o diabo dorme? Você acha que o diabo come? Então eu acho persistente a gente tratar sobre isso e falar, porque o desenvolvimento da nossa vida espiritual é algo sério. E quando nós então nos recusamos a desenvolvê-la, o diabo encontra nisso uma grande oportunidade. 5. Iludir-nos com a mentira com aparência de verdade. Isso aqui também é uma atividade assim uma estratégia bem sutil do inimigo. Quando ele vai lhe apresentar alguma coisa, ele não vai mostrar o aspecto negativo de nada. Ele vai sempre lhe mostrar o aspecto positivo. Ele vai tentar ocultar ou mentir para você sobre os resultados daquela ação ou daquele desejo. Você lembra como é que ele fez com Eva? Ele ofereceu a fruta e ele disse, certamente não morrereis. Ele escondeu a única coisa ruim que havia em comer aquele fruto, a própria morte. Ele escondeu aquilo. Então, ele é um perito em nos iludir com a mentira. Ele faz isso como? Envolvendo aquela mentira de uma maneira a ficar palatável, apetitosa para você. Então, você acaba acreditando que, de fato, uma relação sexual pré-matrimonial com seu namorado é alguma coisa boa, é amor. Então você se rende e se vende a isso, e no final você descobre que era tudo uma mentira de Satanás. Mas aí você já comeu a fruta, você já desembrulhou o pacote, já desobedeceu, e sob desobediência sempre tem consequências ruins, tá certo? Então, 5, nos iludir, fazendo com que a mentira pareça uma verdade, Isso é uma estratégia muito sutil, um jogo sujo do diabo. Inclusive, ele falou sobre isso quando nós falamos dos falsos profetas. Os falsos profetas, eles não contam uma mentira imediata. Eles fazem com que essa mentira nos pareça algo razoável. Enfim, como se diz, eu tenho o direito de ser feliz.
Pecado é não ser feliz. Então, com esse discurso, com esse diálogo, a gente acaba sendo levado aí na conversa do capeta, né, do capiroto. E a gente acaba, então, sendo destruído, né, a nossa vida, a nossa espiritualidade destruída simplesmente porque a gente não teve aquela atitude de parar, de refletir, não, peraí, deixa eu ver se isso que está sendo me oferecido, aí a gente começa a pensar, a refletir e chega à conclusão que tem mentira nesse negócio. Se tem mentira, o diabo é o pai dela. E sexta e última ação do diabo contra nós, o que ele quer é envergonhar o nome de Deus através da nossa vida. Ele quer envergonhar. O alvo em si não é tanto a gente, né? Ele quer envergonhar o nome de Deus, quer que o nome de Deus seja envergonhado, né? Essa semana, 2 nomes se tornaram, assim, em evidência, uma triste evidência, né? É o nome da Flor de Lis, evangélica, né? Casada com um pastor, inclusive é meu xará, pastor Anderson. O que aconteceu? Matou ela e os filhos, a família evangélica, e os filhos mataram o marido. E então ela aparece aí nas redes sociais dessa maneira. E outro também, que é uma notícia mais fresca, mais nova, que é o tal do pastor Everaldo aí, da política, né? Agora enrolado aí com desvio de verba, de dinheiro, de verba para a saúde, um pastor. Esse daí não é vítima do diabo, é cúmplice do diabo. Então é muito triste, né? Você olhar para a televisão e ver que os nomes que deveriam engrandecer o nome de Deus, na verdade, se tornam chacota. A gente sabe que não é pelo fato de dizer, se declarar-se evangélico, que vai atestar o caráter e a integridade da pessoa. Não, deveria. De fato, o verdadeiro evangélico não envergonha assim o nome de Deus. Mas a gente tem essa coisa horrorosa e triste de você perceber que, principalmente na política, alguns evangélicos, não todos, a gente conhece alguns evangélicos aí de boa índole, né, e honram o nome de Deus, mas muitos aí você vê como envergonham o nome de Deus, né? Que trazem escândalo. A gente deveria talvez sugerir que fizesse aquilo que a Bíblia fala, né? Colocar uma pedra no pescoço e se jogar dentro d'água, né? Porque aquele que causa escândalo lá na eternidade era melhor ter morrido antes de causar escândalo, tá certo? Então, essas são 6 ações que eu coloquei para vocês acerca do diabo. Eu queria agora com vocês abordar 3 textos da Bíblia em que nós vamos falar sobre batalha espiritual. Então, quero convidar você a abrir a Bíblia no livro de Efésios. Nós vamos ler aí o capítulo 6, é um texto, claro, muito conhecido, que fala sobre batalha espiritual, né? A partir do versículo 10 até o versículo 18. A gente não vai fazer uma exegese aprofundada do texto, mas nós vamos aqui fazer uma abordagem para a gente entender o que a Bíblia nos orienta acerca sobre batalha espiritual. Livro de Efésios, capítulo 6, a partir do versículo 10. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderes ficares firme contra as ciladas do inimigo. Porque a nossa luta não é contra a carne e nem contra o sangue, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de teres vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade, vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dados inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Então, olha só o que esse texto nos ensina acerca de batalha espiritual.
Primeira coisa, ele começa versículo 10 sobre ser fortalecido no Senhor e na força do seu poder. Essa batalha espiritual, a primeira coisa que nós precisamos fazer é buscar em Deus o fortalecimento. A fraqueza vem pela nossa falta de buscar Deus, por isso que nós ascendemos de maneira tão rápida e sem grandes resistências ao pecado, porque nós nos sentimos fracos, nós não nos fortalecemos, nós não buscamos a Deus, nós não buscamos o poder de Deus, e isso então acaba nos enfraquecendo. Então, primeiro, você não vai buscar o fortalecimento no meio da batalha, você precisa estar sempre fortalecido, primeira coisa. Segunda coisa que ele fala no versículo 11 é que a nossa guerra ela é espiritual. Por mais que as pessoas nos persigam, por mais que elas falem contra nós, por mais que elas nos desrespeitem, por mais que elas coloquem todo tipo de pedra no nosso caminho, olhando numa perspectiva bíblica, a nossa guerra não é contra as pessoas, né? A nossa guerra é uma guerra espiritual, não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra os principados e potestades, contra os demônios que se apresentam nesse texto de Efésios 6, 10 a 18, como uma determinada organização, como se fosse um reino, tendo um rei, tendo seus ministros, tendo seus soldados, tendo seus juízes, né, como se fosse uma espécie de reino. E esse reino, ele exerce um domínio sobre o mundo em que nós vivemos, né? Então, precisa estar claro, o mundo é o nosso campo de batalha. O lugar em que nós vivemos, para nós, deve ser visto como um campo de batalha. É esse lugar em que nós vivemos hoje, Natal, Parnamirim, planeta Terra. Esse espaço em que nós vivemos hoje é um espaço de batalha espiritual. É uma batalha que é constante, porque o príncipe desse mundo ele não dorme. E ele está exercendo o seu domínio e a sua influência sobre esse mundo. A nossa luta não é contra as pessoas. Nós nos chateamos, ficamos com raivas das pessoas, mas a nossa luta não é contra esse mundo. A nossa luta é contra o reino que está por trás desse mundo. Então ele é bem claro nisso, versículo 11. E a partir do versículo 13, ele vai falar sobre o que nós conhecemos como a armadura de Deus. Paulo, quando escreve a epístola a Filipenses, ele estava preso, ele estava encarcerado. E ele tinha ao seu lado um soldado romano 24 horas por dia, não saía do lado de Paulo, né? Paulo estava algemado a esse soldado. E ele começa então a descrever para nós essa figura do soldado que está preparado para a guerra. Você percebe, o soldado ele não está na guerra. Ele está numa prisão acompanhando um prisioneiro, mas ele está preparado para a guerra, né? E ele começa então a descrever a armadura do cristão. Versículo 13, ele diz assim: portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau. Ele não está dizendo assim, quando chegar no dia mau, você se veste da armadura, não. Você precisa estar previamente preparado. Você precisa se vestir anteriormente, estar precavido para quando chegar o dia mau, aquele dia do enfrentamento, aquele dia em que a batalha se tornar mais acirrada, certo? Quando chegar esse dia, você estar preparado para lutar contra o diabo. Qual é o grande problema? É que os crentes, eles caminham, eles vivem sem estar vestidos com a armadura. Acontece isso. Nós não nos preocupamos em fazer uso diário de armadura, como se nós não vivêssemos numa guerra. Queridos, a nossa vida é uma vida de guerra. Nós vivemos o fato de você querer criar os seus filhos segundo a palavra é um ato de guerra. O fato de você querer ser um homem honesto como crente é um ato de guerra. O fato de você ser uma pessoa da verdade é um ato de guerra. O fato de você amar a Deus é um ato de guerra. O fato de você não ceder às tentações do diabo é um ato de guerra. Então, por mais que nós não sintamos o calor da batalha mais próximo, o barulho dos escudos e das espadas, né? E nem sintamos as flechas tomadas por fogo, por mais que nós não sintamos isso, ainda assim o nosso dia a dia é um dia a dia de guerra. Então, quando você vai para o seu trabalho, que você entra no seu carro e aquele cara, né, aquele
aquele Uber Eats lhe dá uma fechada no trânsito, aquele motoqueiro abençoado, né? Quase bate no seu carro, daquela moto, né? E você fica com vontade de matar, de praguejar, de amaldiçoar aquele homem. Isso é o quê? É um ato de guerra. Então o diabo lhe provoca, ele usa circunstâncias, ele molda situações para que você possa ser derrotado. Agora, quando você é derrotado? Quando você não está revestido com a armadura de Deus. Então, nós devemos estar sempre preparados. Não é esperar chegar o dia da crise, não é esperar chegar o dia da dificuldade. É sempre, todo dia, a gente encarar que sair, levantar, abrir os olhos, fazer uma oração, fazer o café para o marido, fazer o café para os filhos, dizer para um filho que vai sair de casa: meu filho, Deus te abençoe, vá com Deus. Tudo isso é um ato de guerra, porque o cristão vivo, andando e testemunhando de Deus nesse mundo, é sim um ato de guerra. Então, se você é um cristão sério, se você é um cristão honesto, se você quer viver segundo o que diz a palavra de Deus, você está vivendo numa guerra. E viver em guerra é viver com a armadura, é estar preparado, não é esperar chegar um dia em que a batalha se torna pior, né? É chegar o dia e você estar já preparado. É assim que é feito o treinamento do soldado, né? O soldado, ele dorme com um fuzil do lado, para que aquele fuzil faça parte do seu acordar e do seu dormir. Da mesma maneira, nós precisamos estar preparados com toda a armadura de Deus, né? Que são, versículos 4 a 18, ele vai narrar que a armadura é essa. Ele fala sobre a verdade, os cintos cingidos com a verdade, né? A verdade, tanto a verdade do evangelho, da palavra, quanto uma vida verdadeira perante Deus, são essenciais para nós resistirmos ao diabo. A couraça da justiça, a couraça, ela protegia aqui o peito, né? Que são as partes mais sensíveis, né? O coração, o pulmão, aqui estão as nossas partes mais sensíveis. Então, a couraça da justiça ou a couraça da justificação, ela protegia o coração, essas partes bem sensíveis do corpo humano. Então, a justiça, nós fomos justificados, perdoados por Deus em Cristo. Então, estar revestido com a couraça da justiça não é só ter ato de justiça, mas é principalmente estar consciente de que você foi justificado perante Deus. E justificado perante Deus, o diabo não tem autoridade absolutamente nenhuma sobre sua vida. Ele pode lançar as suas acusações, ele pode lançar as suas dúvidas, mas você está cônscio, certo, de que diante de Deus você não deve mais nada. Calçado com o evangelho da paz, né? É interessante isso, porque no meio de um ambiente de batalha e de guerra, os pés estão calçados com o evangelho da paz. O calçado é algo muito importante numa batalha. É uma parte pequena que pode passar desapercebida, mas o que você coloca nos seus pés é o que vai dar segurança para você, né? Se você tem um calçado errado, inapropriado, toda a armadura, aquilo que está em cima do pé, se torna inútil. Se você não está bem calçado, né? E naquela época os calçados eles tinham alguns grampos na sola para fazer com que a pessoa não escorregasse no campo de batalha, né? Inclusive isso é uma realidade ainda hoje, né? Não é só para dar conforto, é para dar segurança. E faz parte do vestuário do soldado, é parte do seu material bélico. O seu calçado é parte do seu material bélico, né? Então, calçado, agora calçado como? Com o evangelho da paz. Porque a minha luta, a minha batalha não é contra as pessoas, né? Para o diabo eu levo a espada, mas para as pessoas que estão escravizadas pelo diabo eu levo a paz. Então, o que me faz firme no meio da batalha é o evangelho do Senhor. É o meu fundamento, é aquilo que me mantém de pé, é aquilo que me dá paz no meio da guerra, é aquilo que mantém o meu coração sereno no intenso da batalha. Eu estou aqui seguro, eu posso descansar, eu posso confiar de que eu não serei abatido, porque eu estou calçado com o evangelho da paz. Ele fala também sobre o capacete da salvação. O capacete, né? Ele protegia a cabeça. A cabeça também é uma parte sensível, porque nós temos aqui os olhos,
temos o nosso cérebro, os ouvidos. Então, o capacete ele protegia essa área que do nosso corpo era mais sensível. Quando ele está falando de capacete da salvação, sobre a nossa mente, ele está falando sobre a certeza da nossa salvação. Né? Um ato muito importante na nossa batalha espiritual é exatamente esse, saber e ter a certeza de que nós somos pessoas salvas em Jesus. Não pelos nossos méritos, mas pelos méritos de Cristo. Ele fala também sobre a espada da palavra de Deus, a espada do Espírito. E essa espada, então, deve ser empunhada por nós. Nós devemos manejar bem e fazer bastante uso da palavra de Deus, né? Crente que não lê a Bíblia, que não conhece a Escritura, vai resistir como no dia da batalha? Não resiste. É prato cheio para o diabo, é prato cheio para o capeta, né? Aquela pessoa que só vai ler a Bíblia quando está tudo mal e vai ler os Salmos para ver se Deus fala ou consola alguma coisa no livro dos Salmos, é uma pessoa completamente despreparada para lutar no campo de batalha da vida espiritual, da batalha espiritual. Então, uma parte da armadura é exatamente a palavra de Deus, a Bíblia. Então, nós precisamos estar sempre revestidos com essa armadura. E, por fim, o que Paulo fala em Éfeso, aos irmãos de Éfeso, é oração incessante. Ele diz, orem sempre, olha só o que diz aqui no versículo 18, com toda a oração e súplica. Nós precisamos buscar a Deus, né, nesses tempos maus e difíceis, tá certo? Isso é algo que o livro de Efésios tem para nos ensinar. E eu quero que você abra agora em 1 Pedro, capítulo 5. 1 Pedro, capítulo 5, nós vamos ler versículos 6 a 11. Diz assim, 1 Pedro, capítulo 5, versos 6 a 11. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que ele em tempo oportuno vos exalte. Deixa eu ler a partir do versículo 5. Rogue igualmente aos jovens, sede submissos aos mais velhos, outros sim no trato de uns com os outros, cingi-vos todos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, contudo aos humildes concede a sua graça. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que ele em tempo oportuno vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão que ruge procurando alguém para devorar. Resisti-lhes firmes na fé, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Ora, o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de terdes sofrido por um pouco, ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. A ele seja o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. O que esse texto tem para falar sobre nós acerca da batalha espiritual? Primeiro, esse texto ele começa falando, olha que interessante, né? Todas as coisas estão conectadas. Olha como é que é interessante. Primeira coisa, esse texto ele começa a falar sobre humildade e orgulho. Capítulo 5, versículos 5 a 6. Ele fala sobre submissão. Ele começa dizendo dos jovens serem submissos aos mais velhos e no trato uns com os outros todos serem humildes, né? Por que será que ele fala isso e numa perspectiva de batalha espiritual? Primeiro, porque a grande marca do diabo é o orgulho. Foi o que fez o diabo ser o diabo. O orgulho, ele se exaltou e quis ser como Deus. Então, primeira coisa, a marca do orgulho é o diabo. Pedro, ele fala da humildade de um jovem se sujeitar a um cristão mais velho. Então, ele começa a falar sobre humildade, né? Sobre um jovem levar em consideração a sabedoria e o conhecimento dessa pessoa mais velha. Depois, ele fala da humildade que deve caracterizar todas as relações da igreja. Está falando sobre humildade. Qual é a razão para isso? Ele diz a razão... Porque Deus resiste aos soberbos, contudo aos humildes concede a sua graça, né? Deus ele resistiu ao diabo por causa do orgulho.
e expulsou Lúcifer, né, Satanás, do céu, justamente por causa do orgulho. Por quê? Porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Sendo assim, todos diante de Deus devem se humilhar. É a conclusão, né? Então, esse texto ele começa a falar de batalha espiritual como uma maneira de você se tornar orgulhoso. Quer dizer, que a pessoa que se torna orgulhosa é uma pessoa que está perdendo a batalha espiritual, porque todo orgulhoso tem como orientador o próprio diabo. Segundo, olha só que interessante, ele vai falar sobre fé e ansiedade. Versículo 7. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. A ansiedade, ela se fundamenta no orgulho, na falta de fé e na desconfiança, coisas que o diabo ama e promove. Então, olha só, ele falou sobre orgulho, e como orgulho perante Deus é abominável, e o orgulho é uma das características do diabo. Segundo, fala sobre fé e ansiedade, né? Porque o que é ansiedade? A ansiedade é você dizer para Deus o seguinte: olha, pode deixar que eu cuide da minha vida. Eu não consigo confiar em você. Eu não consigo confiar em você. Eu desconfio de que Deus ele possa de fato cumprir as suas promessas. O que é isso? É ansiedade. Coisa que o próprio diabo ele promove, porque o diabo ele promove a incredulidade, né? Ele promove a incredulidade e o orgulho. Então, o que Pedro ele está dizendo? Nós devemos lançar sobre ele a nossa ansiedade. Precisamos confiar nele em todas as circunstâncias. Devemos lançar sobre Deus todas as nossas preocupações. Por que nós devemos fazer isso? Aí ele dá também nesse versículo uma razão. Porque ele já tem cuidado de nós. Olha que interessante. No versículo 5, a razão de sermos humildes é porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. E no versículo 7, a razão para nós lançarmos sobre Deus a nossa ansiedade é porque Ele tem cuidado de nós. Pedro ele dá um mandamento e ele diz a razão pela qual esse mandamento deve ser obedecido. E ele então vai no versículo 8 e versículo 9 falar sobre a nossa atitude em relação ao diabo. Então ele falou sobre a nossa atitude em relação ao próximo, uma relação de humildade, um tipo de relação que diz respeito a Deus, uma relação de confiança, e agora ele então vai falar sobre o tipo de relação que nós devemos ter com o diabo. Olha só, ele diz o seguinte, versículos 8 e 9, sede sóbrios e vigilantes, o diabo, o vosso adversário, anda de redor, como leão que ruge procurando alguém para devorar. Resistir-lhes firmes na fé, certos de que sofrimento iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo afora. Então, olha só que interessante. Nós devemos descansar, tá certo? Nós vimos isso no versículo 7. Agora, nós não podemos nos descuidar. Nós devemos ter o cuidado de descansar em Deus, mas nós não podemos, baseados e fundamentados no nosso descanso em Deus, simplesmente descuidar da nossa vida. Ele não está dizendo isso, olha, você confia tanto em Deus que você acaba descuidando da sua espiritualidade, né? Não, devemos descansar sem nos descuidar, porque ele trata acerca de uma figura aqui, que é o diabo, e ele diz o seguinte, que o diabo é como se fosse um leão que ele está sempre ao redor, é uma figura presente, inevitável, ele sempre está ao nosso redor e ele sempre procura alguém para devorar, alguém para tragar. Sempre vão existir três tipos de pessoas. Aqueles a quem o diabo quer tragar, aqueles a quem o diabo está tragando, e aqueles que já foram tragados pelo diabo. Você está em qual dessas classificações? Ou o diabo está querendo tragar você, ou o diabo está lhe tragando, talvez você esteja praticando alguma coisa hoje, que na verdade seja a boca do leão lhe devorando, ou talvez você já esteja na boca do leão, já esteja no pecado, já esteja perdendo, já perdeu a batalha. Nós sempre vamos estar em algum desses três grupos.
Ou o diabo está ao nosso redor para nos devorar, ou está nos devorando, ou então já fomos devorados por ele. Então, o que Pedro está lançando é um alerta muito grande, e ele diz que nós não devemos ser negligentes. Ele diz: sede sóbrios e vigilantes, cuidado, fiquem de olhos abertos, porque nós não sabemos a hora em que esse leão irá nos atacar. Devemos tanto resistir aos ataques diretos por intermédio das tentações e daqueles atos que nós identificamos imediatamente que é algo diabólico, e também aquelas sugestões que nem sempre são tão diretas. Elas são simplesmente ideias, suposições, sentimentos, pensamentos, são mentiras embrulhadas em verdades. Então, nem sempre o ato do diabo correr ao nosso encontro para nos devorar com um leão é algo assim tão claro e tão objetivo. Às vezes é algo bem escondido, bem sutil, e nós vamos, vagarosamente sendo devorados pelo leão. Você lembra essa passagem interessante quando Jesus ele começa a falar sobre a sua morte, que ele iria ser entregue aos sacerdotes, ia ser morto, e Pedro: não, Senhor, nós não permitiremos que isso lhe aconteça. E o que Jesus fala? Arreda-te de mim, Satanás, porque não cogitas coisas de Deus e sim dos homens. Você veja que naquele momento o próprio Pedro ele estava sendo usado pelo diabo para tentar Jesus a fugir da cruz. Então nem sempre a atividade diabólica, a provação do diabo, essa perseguição, ela vai se dar de maneira clara, às vezes é de maneira muito sutil, difícil de ser identificada, Devemos resistir, e essa resistência deve ser na fé, Como diz aqui, resistir-lhes firmes na fé. Então, é uma resistência firme na fé. Indica alguém que resiste porque, primeiro, mantém sua fé em Cristo, e esta fé sai fortalecida após a investida diabólica. Então, esse tipo de fé que 1 Pedro capítulo 5 está falando para a gente, é aquela fé de confiança em Deus. É de manter-se firme na fé, não abrir mão dessa confiança, desse amor a Deus, dessa vontade de estar ao lado de Deus, de servir a Cristo. Então, essa fé deve ser uma fé que nos faça resistir. E segunda fé também é aquela fé que se fundamenta no conhecimento do verdadeiro Evangelho, do genuíno Evangelho. Porque não conhecer a Deus, não conhecer o Evangelho de maneira apropriada, pode sim nos fazer um prato cheio para o diabo. O conhecimento errado, o conhecimento equivocado, tá certo? Essa guerra contra a igreja, como diz o próprio Pedro, é uma guerra universal, mundial. Todos os irmãos do mundo, toda a igreja pelo mundo está passando por ela exatamente nesse momento. Então não é algo, digamos assim, estranho. A gente não está falando de uma exceção ou de uma coisa que simplesmente pode ou não acontecer. De fato, nesse momento, o diabo ele anda ao nosso derredor. Eu sei que muitas pessoas, por algumas razões que a gente não vai ter condição de falar agora, desenvolveram uma concepção do diabo como aquele ser de chifre, de cauda e de asa de um morcego. Eu confesso, eu sei que algumas pinturas antigas da Idade Média, inclusive, elas vão mostrar para a gente a figura do diabo retratada dessa maneira. Mas ela não condiz com a narrativa do diabo, a narrativa da Bíblia acerca do diabo, porque ele pode se manifestar como um anjo de luz na tentativa de nos enganar. Então nós não podemos ser descuidados. É um descuido e pode ser que seja o seu último descuido na vida. Então toma cuidado. Ele nesse momento, com certeza, ele anda ao seu derredor procurando saber o momento que você vai estar fraco. Aí você diz, olha, o diabo apareceu quando eu estava fraco. Não, ele não apareceu quando estava fraco. Ele se aproveitou da sua fraqueza, mas que ele estava ao seu redor, ele estava sempre. Certo? Então, isso nós encontramos nesse texto de 1 Pedro. E por fim, o último texto que eu quero falar com os irmãos é o livro de Tiago. Tiago, capítulo 4, versículo 7. Texto também bastante conhecido.
Diz assim o livro de Tiago, capítulo 4, versículo 7. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Esse também é um texto muito conhecido, né? Primeiro, ele diz sobre estar sujeito a Deus. Estar sujeito quer dizer o seguinte, quem é que domina você? Lucas, capítulo 9, versículo 23 diz: aquele que quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia tome a sua cruz e me siga. Isso é o preço do discipulado, é a vida que está sujeita a Deus. Então, ele diz o seguinte: você quer vencer a batalha espiritual, esteja sujeito a Deus. Deixe que Deus ele tenha o domínio sobre a tua vida. Deixe que Deus dê o comando, a ordem, a orientação. Permita que a palavra de Deus tenha domínio sobre você. Porque aqui, nessa visão que nós estamos falando aqui, nesse texto de Tiago, capítulo 4, versículo 7, há uma batalha, digamos assim, um conflito de reinos, de senhores. Primeiro, o Senhor Deus para ter domínio sobre você. E segundo, o diabo, aquele que também quer exercer o seu domínio. A questão é, a quem você está delegando e dizendo que deve ser o Senhor da sua vida? Cristo e sua palavra ou o diabo? Sempre vai ser um. Sempre vai ser um. Nós sempre vamos ter um Senhor da nossa vida, só não somos nós. Desculpe lhe falar, tá certo? Não, mas quem manda em mim não é nem Deus e nem o diabo, sou eu mesmo. Não, você não manda em você. Ou é o diabo ou é Deus. Você vai estar sob o domínio de alguém. Versículo 6, é interessante isso, olha só, de Tiago capítulo 4. Antes ele dá maior graça, pelo que diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. O mesmo texto que 1 Pedro ele introduz a sua reflexão sobre batalha espiritual, né? Humildade é justamente isso, é sujeitar-se a Deus. Se você for humilde, você vai se sujeitar a Deus. Porque quem cria orgulho, quem conduz o homem para a autoexaltação é o diabo, não Deus. Aos humildes, Deus concede a sua graça. Aos humildes, Deus ele concede a sua graça. Para os humildes, para os orgulhosos, ele resiste. Ele resiste aos soberbos. Então, primeira coisa, quem quer vencer a batalha espiritual, esteja sujeito a Deus e a sua palavra. A sua palavra. Por que o pastor Everaldo foi envergonhosamente derrotado pelo diabo? Não digo nem só derrotado, porque ele se tornou cúmplice do diabo, porque ele não se submeteu a Deus e à palavra. Tudo começou aí. Quando a palavra se torna um texto bonito para ser pregado no dia de domingo, mas não é um texto bonito para ser vivido no dia a dia. Então, quando a gente não se sujeita a Deus, quando Deus ele deixa de ter o domínio sobre nós abrimos espaço para que outro ser, então, comece a dominar. E ele fala, primeiro, se sujeite a Deus e, em seguida, resista ao diabo e ele fugirá de vós. Resistir aqui é um mandamento também. Porque a vitória do diabo, ele vem à medida em que nós consentimos com aquilo que ele está nos dando, com suas propostas e suas ofertas. Nós não somos forçados a cair em tentação. Nós caímos em tentação porque nós queremos cair na tentação. É uma escolha, é um ato de escolha. Eu escolho não resistir. Eu escolho condescender com aquilo que o diabo está me oferecendo. Eu quero, eu gosto. Lembra, o diabo ele não vai lhe oferecer nada que aparentemente seja ruim. Ele não vai dizer que aquele fruto vai lhe trazer a morte. Ele não vai dizer que vai trazer AIDS. Ele não vai dizer que vai engravidar. Ele não vai dizer que vai tornar você um viciado. Ele não vai dizer que vai acabar com o seu casamento. Ele não vai dizer que vai destruir o seu trabalho. Ele não vai dizer que vai destruir a vida dos seus filhos. Ele não vai dizer isso nada. Ele vai falar e vai chamar para o... É tipo um corretor de imóveis. Ele vai dizer... Perdão aos corretores de imóveis. Mas ele vai dizer simplesmente aquela coisa boa. Você vai perguntar, mas a vizinhança é barulhenta? Não, é linda a vizinhança que é todo mundo amigo. Não é? Todo mundo amigo. Quer dizer, vendedor é assim na maioria das vezes. Raramente
ele vai chamar a atenção para os aspectos negativos daquilo que ele está vendendo. Não faz parte aí da sua estratégia de marketing chamar a atenção, que é a única pessoa que vende um projeto de vida chamando a atenção para suas dificuldades é Jesus falando do Evangelho, e deveria ser a igreja também. Mas o diabo ele não vai falar para você as coisas ruins ou as consequências negativas daquilo que você vai fazer, né? Por isso que a gente é condescendente com aquilo que ele está oferecendo, né? E nós devemos nos recusar a essas propostas diabólicas. Resistir, não é? E a maneira como o Tiago ele coloca, Tiago capítulo 4, versículo 7, é o seguinte: resistir e o diabo fugirá. É uma questão de tempo entre a sua resistência e a desistência do diabo. É só uma questão de tempo. Ela vai acontecer. Se você peitar de frente, se você resistir, bater o pé, não concordar, não dar o gostinho para ele, alguma hora ele simplesmente ele vai fugir. Então essa também é algo que nós devemos fazer. Resistir ao diabo. Não aceite, não aceite aquela proposta desonesta, a mentira. Mas hoje deu tanta preguiça de ir para a igreja. Não, vou ficar vendo Netflix em casa. Aí se o diabo chega lá no teu ouvido e diz, tem coronavírus lá fora. Já viu isso? Né? O exemplo que a gente tem aqui é como um leão buscando a quem devorar. E hoje a gente tem o coronavírus buscando a quem infectar. O diabo é como um coronavírus que está buscando alguém para infectar. Nós devemos fazer o que? Resistir. Resistir não é fácil, é difícil, às vezes, principalmente porque ele vem nos oferecer aquilo que a gente quer, ele vem nos oferecer aquilo que o nosso coração deseja. Por isso, às vezes, é tão irresistível a gente lidar com as coisas do diabo. Então, eu queria, queridos, concluir fazendo algumas breves observações, né? Primeiro, o foco da orientação bíblica não é sobre o que o diabo faz, mas sim sobre nossas decisões e escolhas. A Bíblia, o foco não é o ato do diabo, mas aquilo que a gente conscientemente escolhe. Nós somos arrastados ao pecado não por causa do diabo, mas pelo nosso próprio desejo pecaminoso. Então, primeira coisa, você está perdendo a batalha, só existe um culpado, você. Só existe um culpado. Você é que está sendo distraído, você pode estar sendo orgulhoso, você pode não estar tendo fé, tá bom? Então você é o grande responsável por isso. Né? Porque o foco da orientação bíblica não é sobre o que o diabo faz, mas sim sobre o que nós fazemos. Por que chegamos até aqui? Porque a minha família está uma desgraça. Porque eu estou desempregado. Porque eu estou passando por essa situação tão difícil. A nossa tendência, como a tendência de vários meios neopentecostais principalmente, é culpar o diabo por tudo. Mas culpar o diabo não vai resolver a nossa situação. Nós precisamos identificar as nossas culpas. Certo? Segundo, já somos vitoriosos. Então, você perder para o diabo é perder para um inimigo muito fraco, porque de fato ele já está derrotado. Colossenses capítulo 2, versículo 15, e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando sobre eles na cruz. Então o diabo ele já está derrotado. Essa força que ele tem só como é que eu posso dizer? Só é aumentada, desenvolvida por causa do nosso pecado. Né? Se nós não tivéssemos pecado, o diabo podia ser que ele fosse, e para a gente não ia ser empecilho nenhum. Agora, pelo fato de nós termos uma natureza pecaminosa, ele encontra aí o espaço da tentação para nos conduzir à queda. Então, segundo, não esqueça disso, meu irmão. Você já foi vitorioso. Não tem para que você ficar. Pecou, aconteceu. Vamos então nos arrepender, confessar e consertar. Não vamos ficar lá na lamúria da miséria, da desgraça, dando razão para o diabo, dando esse gosto para o diabo, ver a gente aí caído e humilhado, não. Tá certo? Deus ele já em Cristo nos deu a vitória. Terceiro, o fim de Satanás e seus anjos já está determinado, como nós lemos em tantos textos, inclusive no livro de Apocalipse.
É só uma questão de tempo para a gente se ver livre, se ver livre de uma vez por todas desse nosso inimigo, desse nosso perverso inimigo. Já está aí, claro, com os dias contados, ele vai chegar ao fim dele. Nós não precisamos nos preocupar de como será um futuro com o diabo. Já está determinado, ele vai ser derrotado, ele vai ser preso, ele vai ser lançado no lago de fogo, onde ele vai eternamente ser condenado pelos pecados que ele cometeu. O que nós precisamos, é o quarto ponto, é amar e temer mais a Deus. É isso que a gente precisa. É amar mais a Deus, amar mais a palavra de Deus, orar mais, ler mais a Bíblia, amar mais a obra de Deus, buscar mais o coração de Deus, adorar mais ao Senhor. É isso que nós precisamos. É isso que nos falta. Em nenhum momento você vai ver a Bíblia dizendo que nós devemos ter medo do diabo. Eu vou ter medo do diabo? Ele não pode me fazer mal eterno algum. Eu não vou temer aquele que pode destruir o meu corpo. Eu vou temer aquele que pode lançar o meu corpo e minha alma no inferno, que é o próprio Deus. O diabo não tem poder para fazer isso. Então, eu não devo ter medo do diabo, eu não devo ter medo do capeta, do satanás, do capiroto. Não vou ter medo dele, porque ele já está subjugado e derrotado. O que eu preciso é amar e temer a Deus. 5. Amar menos as coisas do mundo. Dar menos vazão às nossas paixões mundanas. Quando nós conseguimos ter mais controle sobre nós mesmos, sobre os nossos desejos, sobre os nossos impulsos, sobre a nossa carnalidade, sobre a nossa impiedade, quando nós conseguimos colocar freios em nós mesmos, o diabo vai se tornar um incômodo menor. Então vamos amar menos as coisas desse mundo. Porque muito do que o diabo nos oferece são coisas mundanas e nós nos vendemos por elas. E 6, precisamos romper de maneira determinada com todas as fortalezas que o diabo tem levantado em nossa vida. Para finalizar, existem coisas no nosso coração, que como essa figura é interessante, são determinadas práticas, determinados pensamentos, determinados comportamentos, determinados desejos que existem dentro de nós, que o diabo ele cerca como se fosse uma grande fortaleza. E são coisas que ele usa para nos conduzir ao pecado, Ou sentimentos ruins, ou falta de perdão, ou falta de arrependimento em determinadas áreas, ou algum tipo de vício, ou alguma coisa do passado. Enfim, são coisas que cada um sabe. Eu tenho na minha vida, você tem na sua. São coisas que o diabo usa contra nós. E nós precisamos, então, começar a derrubar essas coisas que existem dentro do nosso coração. Talvez seja a falta de perdão, você não perdoou alguém da sua família, alguém do seu passado. Talvez coisas que você fez no passado contra alguém ou até contra você, que você não confessou e não pediu perdão, e o diabo começa ao derredor dessas áreas de pecado a desenvolver fortalezas em que é difícil a gente penetrar, porque vão doer, vão trazer incômodo, vão trazer humilhação, mas precisam ser derrubadas. Então, o que na sua vida hoje existe que o diabo tem usado contra você? Quais são essas áreas na sua vida, que é difícil, que você não consegue ter vitória? Olha, eu não consigo ter vitória sobre a leitura da Bíblia, eu não consigo ler Bíblia, eu não consigo orar, eu não consigo ter liberdade financeira, eu não consigo me livrar de pensamentos pecaminosos, de pensamentos impuros, eu não consigo lidar com sexualidade, eu não consigo olhar nos olhos de determinado fulano da igreja, ou da minha família, do meu trabalho. Eu não consigo lidar com a insatisfação em relação à minha própria vida hoje. Eu não me sinto bem com o meu corpo. Eu não me sinto bem com os meus pensamentos. Quer dizer, o que o diabo tem usado dentro de você, não fora, mas dentro de você para conduzir você à escravidão e ao medo? Comece a romper com essas coisas. Comece a confessar, a falar, a expor, a orar, a conversar com Deus, conversar com pessoas, para que você consiga derribar, colocar abaixo todas essas fortalezas. E você vai ver que em muitas coisas você vai começar a se libertar. E o diabo ele vai deixar de escravizar você, porque você não precisa mais ser escravo dele. Você já foi liberto.
e ele encontra então em você espaço, não é legalidade. Essa expressão dar legalidade a, que vem do G12, M12, dessa linguagem chamado movimento de batalha espiritual, não existe. O diabo ele não tem legalidade em absolutamente nada, mas ele encontra espaço onde ele usa isso para colocar medo. Olha, se você falar, você vai passar vergonha, você vai ser humilhada. As pessoas não vão gostar de você. Ele começa a usar essas coisas contra a gente. Então, é igual chantagem. Né? Pessoa, você fez alguma coisa, alguém viu e tem uma prova. Então, você acredita, você está na sua casa e acredita que você conseguiu ocultar tudo aquilo e ninguém viu. Digamos, vou dar um exemplo. Você foi para um motel com a sua amante. Você tem uma amante, casado, você tem uma mulher, uma outra família, você foi para o motel com essa mulher e naquele dia alguém viu e fotografou você entrando no motel com aquela pessoa. E um belo dia você está na sua casa, você recebe a ligação e diz, olha, abra aí o seu WhatsApp que eu acabei de mandar uma foto para você. Quando você olha, toda a prova do crime. Você tem duas coisas a fazer. Ou você vai sustentar aquela pessoa aceitando o suborno e dando dinheiro a ela a vida toda até ela cansar ou você morrer, ou então você vai dizer, eu vou contar a verdade do que eu fiz e vou acabar com isso. Se você for querer aceitar a chantagem, você vai ser escravo. E é assim que o trabalho escravo, como que o trabalho que o diabo trabalha, como um grande chantagista. Ele fica lançando coisas na nossa cabeça para que a gente então não consiga a liberdade. Então não se submeta. Se existe algo em você que precisa ser quebrado, busque em Deus a libertação dessa área. Busque em Deus para que você não se torne escravo do diabo, porque talvez você já seja escravo dele. E ele não quer toda a sua vida não, ele só quer uma área. Não, eu vou destruir a vida dele, né? Aqueles negócios de igreja universal, né? O diabo bota a mão para trás. Eu vou destruir ela. Não. Esqueça essa visão Hollywood. Até existe possessão demoníaca, existe, eu acredito. E em alguns casos, realmente, a pessoa pode ser possessa pelo diabo. Mas esqueça esse tipo de visão, porque em comparação com as outras atividades diabólicas, essa é muito rara. O que é mais comum é ele escravizar pessoas dessa maneira. Com vícios, com pecadinhos, com falta de perdão, com amargura, com maledicência. E ele faz isso e, como eu falei, cria essa fortaleza que é difícil a pessoa se libertar, porque desenvolve todo o hábito, desenvolve todo um comportamento e às vezes a própria identidade da pessoa é aquele pecado. Ele consegue conectar aquilo que você é com essa pecaminosidade. E você, quem serei eu se eu abdicar desse pecado? Você vai ser alguém melhor, alguém livre. Você vai deixar de ser escravo. Então, tem no seu coração, o diabo escravizou você, resista, comece a quebrar essas fortalezas, se liberte, busque em Jesus libertação e você vai ter uma vida mais livre. Bom, era isso que eu tinha por hoje para falar sobre batalha espiritual com vocês. Eu quero só encerrar, deixa eu ver se eu... Sim, está aqui, pronto, vou passar o aviso. Antes da gente orar para encerrar, no próximo sábado nós vamos continuar o nosso tema que é às 17 horas e vamos falar sobre guiados pelo Espírito Santo, né? O que seria a vida cristã sem o Espírito Santo? Seria só uma tentativa ética de ser uma pessoa melhor. E vamos falar então sobre o Espírito Santo na nossa caminhada cristã. Além da cruz, reflexões sobre a vida cristã e a nossa caminhada até o céu, guiados pelo Espírito Santo. Vamos falar sobre esse tema no próximo sábado, às 17 horas. Tá bom, queridos? Espero que tenha sido um tempo proveitoso para você, de conhecimento, que Deus lhe abençoe e vamos orar agora em nome de Jesus. Paizinho, eu quero te agradecer, rogar tua bênção, tua graça sobre cada um que esteve nos acompanhando. Pai, o que eu peço ao Senhor é libertação. Ó Deus, que o teu Espírito
trabalhe libertando pessoas que estão escravizadas, com fortalezas no coração, pessoas que estão aí aceitando propostas diabólicas, pessoas que já estão aí com fortalezas, com áreas de pecado na vida, Senhor, em nome de Jesus. Que o diabo seja envergonhado na vida de cada uma dessas pessoas e que elas alcancem libertação. Nos ajuda, Pai, a vencer esse inimigo que já foi vencido pelo Senhor. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos, que Deus abençoe. Nos encontraremos aqui amanhã no nosso culto, ou presencial, ou então aí nas redes sociais, às 16 horas, viu? Eu espero contar com você aqui presencialmente, excluindo aquelas pessoas de grupo de risco, né? Crianças, idosos a partir de 60 anos, pessoas a partir de 60 anos e pessoas com comorbidades. Eu queria contar com você aqui, tá certo? Amanhã nós vamos estudar a parábola do semeador, tá bom? Vai ser o nosso estudo de amanhã. Amém, queridos? Que Deus abençoe. Foi um prazer estar com vocês até agora e que essa palavra de alguma maneira sirva para a sua orientação espiritual, tá certo? Até mais. Fica com Deus.